Sempre é assim, pessoal. Não pensa que aqui é tudo organizadinho, não. Que é essa bagunça aqui mesmo. Entendeu? Mas eu procuro fazer o máximo que eu posso para fazer bem para vocês, tá? Deixa eu tirar esse negócio daqui que tá aí. Como é só um aqui, tá? Não tem uma produção, tipo... Ah, tem um contra-regra ali, tem... Tá aí, beleza. Já vai dando o seu joinha aí antes de você começar a ver o vídeo, né? Já vai dando aí o seu gostei, tá? Porque você sabe que aqui, a coisa aqui é legal, né? Aqui não tem enrolação, aqui não tem falsificação, aqui não tem edição, pós-edição, aqui tudo é feito assim no amor e na raça. Essa foi a lição do trimestre passado, né? A gente vai estudar a lição de hoje. Mas antes de começar a lição... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer como costume aqui, todas as vezes que a gente for fazer. Bom, hoje é terça-feira, né? Ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira, lógico. E eu quero estudar a meditação, o devocional com você hoje, tá? Eu estou fazendo esse devocional aqui desse ano, que é terça-feira. Jesus está aí? Pergunta é, Jesus está aí? Tá? E o texto para a gente refletir hoje é João 12:31. Senhor, queremos ver Jesus. Senhor, queremos ver Jesus. Essa questão aqui foi os gregos. Eu acho que foram os gregos, né, que queriam ver Jesus. Vamos ver aí se é isso mesmo. Vamos ler o texto aqui. Certo dia um grupo de gregos, certo dia um grupo de gregos que havia subido a Jerusalém para participar da festa da Páscoa, pediu a um dos 12 apóstolos para ver Jesus. A Bíblia diz, esses se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Cara, como era difícil chegar até Jesus. Devia ser uma multidão ao redor dele. E aqueles gregos queriam conversar com Jesus, né? Queriam estar ali, conversar com Jesus, conhecer Jesus. E para chegar a Jesus era difícil. As pessoas pensam que Jesus andava assim como nos filmes, né? De boa. Não era, gente. Era uma multidão ao redor dele. Tanto é que quando a mulher, que tinha fluxo de sangue, para se aproximar de Jesus, teve uma dificuldade tremenda. Entendeu? Era uma multidão de pessoas ao redor de Jesus para ele curar, para ele pregar, para ele... Sabe? Então as pessoas têm que entender isso. O mundo hoje precisa entender. Eram milhares de pessoas, centenas de pessoas ao redor de Jesus. Entendeu? Para que eles pudessem fazer algo por elas. E por isso que despertava tanto ódio, inveja e ciúme e destruição na cabeça dos líderes lá em Jerusalém. Eles queriam matar Jesus. Porque Jesus tomou toda a atenção para ele, e as palavras de Jesus estavam salvando pessoas e eles queriam destruir Jesus por causa disso. Entendam isso, né? Então, pelo contexto, tudo indica que esses homens eram estudiosos, não judeus, talvez filósofos, interessados em conhecer mais sobre o judaísmo. Por isso foram a Jerusalém durante a festa religiosa. É possível que tenham ouvido falar de Jesus, e assim como os magos que saíram do Oriente para ver o menino, eles também foram para conhecer o Cristo, o ungido, o Messias, o escolhido de Deus. O fato de terem ido até Filipe poderia ser incidental, ou talvez fosse porque ele provavelmente soubesse falar grego. Porque a Bíblia fala que ele era de Betsaida, né? Filipe era de Betsaida da Galileia. Provavelmente ele sabia falar grego, Filipe. E poderia traduzir a conversa. O nome Filipe é de origem grega.
e que sugere que ele poderia ter alguma familiaridade com a cultura grega. Lógico, Filipe era e conhecia a língua grega. Tá? Não era grego, mas ele conhecia os costumes e falava muito bem o grego. Tem outro caso também, que ele falou lá com a mulher lá de Sheba, com o representante de Sheba, de Sabá, lá da Etiópia, daquela região ali mais para baixo do delta do Nilo, né? Filipe que batizou aquele representante do governo lá de Candace, né? Daquela região lá, de onde veio a rainha de Seba, ou Sheva, ou aquela região ali onde o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho para chegar à terra prometida. Então, Filipe sabia sim outros idiomas. Filipe não era um ignorante como algumas pessoas pensam. Tá lá, Filipe é de origem grega. O que sugere que ele poderia ter alguma familiaridade com a cultura grega. E em apoio a essa ideia está o fato de ele, Filipe, ter se dirigido a André, outro discípulo com um nome grego. André também é um nome grego, André, para ambos levarem o pedido dos estrangeiros até Jesus. O interesse daqueles homens foi um bálsamo para Jesus, que já sentia as angústias da aproximação de sua morte. Praticamente era a última semana de Jesus ali em Jerusalém, né? Em 4 dias, em 4 dias ele seria crucificado, de modo que o encontro com aqueles gregos era um prenúncio de que seu sacrifício converteria muitos aos judeus. O texto omite o diálogo com os homens. Aparentemente, a analogia do grão que morre para dar fruto foi dita aos discípulos. De qualquer modo, existe algo simbólico aqui, como escreveu Mário Veloso. Se os gregos representam o mundo não judeu, o método de aproximar-se de Cristo através dos apóstolos pode significar que o evangelho chegará a todo mundo através dos discípulos do Senhor. Cristo não irá pessoalmente a todas as nações da terra, mas seus discípulos irão e conduzirão esses povos a Cristo. Comentários do Evangelho de João, página 259. Diante disso, surge a pergunta: que tipo de igreja os de fora, os que não são brasileiros, os que não são adventistas, os que não são crentes, que tipo de igreja os de fora, os estrangeiros, né, os muçulmanos, os hinduístas, os budistas, os shintoístas, os aministas, os macumbeiros, será que tipo de igreja de fora os que estão de fora encontrarão quando nos procurarem pedindo para ver Jesus? Pergunta para nós hoje. Imagine alguém chegando em sua casa e perguntando: é aqui que mora Jesus? Como responderíamos? Tendo o privilégio de ser seus representantes, o que o mundo pensa de Cristo pelo modo como vivemos e falamos dele? É para meditar, por isso que se chama meditação matinal, né? Bom, a lição deste trimestre você já conhece, né? É sobre o livro de Êxodo, tá? É o livro de Êxodo. E semana passada nós vimos a pregação do pastor, né? Sobre Êxodo, também nós falamos aqui, estudamos juntos, né? O livro de Êxodo. E a lição desta semana fala sobre a sarça ardente. O que é uma sarça? É um pequeno arbusto que cresce lá na Arábia, no deserto da Arábia, ou no deserto de Midian, ou no deserto ao redor do Monte Horebe, ou do Monte Sinai. É o mesmo monte, tá? Então, sarça é um pequeno arbusto. E é comum no deserto os arbustos pegarem fogo, né? Mas aquela sarça não estava pegando fogo, mas o fogo não consumia. Moisés via outros arbustos pegando fogo e o fogo consumia aqueles arbustos, né? Então era normal ele ver ali os arbustos queimando com o calor do deserto. Lembra que Moisés estava no deserto pastoreando as ovelhas, mas de repente ele vê uma sarça,
um arbusto e o fogo pegando nela. Mas só que o fogo não consumia aquele arbusto. Era um fogo que não consumia o arbusto. O que é fogo na representação bíblica? O que é fogo na escatologia? É a presença do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus. Quando aparece o fogo, né? O que é fogo? O que é luz? O que é força? O que é destruidor? O que é consumidor e ao mesmo tempo é purificador? É o fogo. Então Moisés viu aquela coisa e aquele arbusto pegando fogo, mas não se consumia. E ele viu então que aquele fogo era alguma coisa diferente, alguma coisa estranha. E ele se aproximou daquele arbusto, ele se aproximou. E quando ele se aproximou para saber o que era aquilo, né? Aquele espanto, né? Pegando fogo e o arbusto ficava ali de boa, não consumia. E aí ele ouviu uma voz que disse o nome dele. Né? Moisés, a terra que chamou o nome dele, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra onde pisas é terra santa. E aí Deus começou a falar com Moisés. Esse é o contexto da lição dessa semana, tá? Está baseado em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8. Então o Senhor continuou falando com Moisés: vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Essas são as palavras do Senhor sobre a terra de Canaã. Os Canaã, sobre a terra de Israel. Para o Senhor é terra que manda leite e mel. O leite de Deus, o mel, doçura, a felicidade que só Deus pode proporcionar a este planeta cansado, cheio de guerra, de sofrimento e de dor. Israel é a terra do Senhor e o mundo precisa entender isso. É a terra que mana leite e mel. Vocês não poderão destruir Jerusalém, vocês não poderão destruir Israel, porque é a terra do Senhor, é a terra que mana leite e mel. Os maus não poderão contra ela. Satã e seus demônios e todo mundo, as autoridades que odeiam Israel, não poderão contra Israel, porque é do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que há neste planeta e nesse universo. Precisam entender isso. Precisam entender isso. O chamado que Deus nos faz frequentemente mudará a direção de nossa vida. No entanto, se seguirmos esse chamado, descobriremos que o caminho de Deus é sempre a melhor rota. Ainda assim, às vezes, pelo menos no início, não é fácil aceitar o chamado divino. Esse foi o caso de Moisés e seu chamado, que ocorreu no encontro com o Senhor na sarça ardente. Embora não tivesse conhecimento sobre as leis da combustão, Moisés não sabia que estava presenciando um milagre, e isso chamou sua atenção. Sem dúvida, o Senhor o estava chamando para uma tarefa específica. A questão era: ele atenderia ao chamado do Senhor, não importando a mudança drástica que isso traria à sua vida? No início, Moisés não recebeu muito bem essa nova realidade. Você deve se lembrar de situações em que tinha objetivos, mas Deus redirecionou seus planos. Poderia servir a Deus de muitas maneiras, mas seguir seu chamado e fazer o que ele deseja é o caminho para uma existência satisfatória. Isso não é fácil, e não foi para Moisés, mas seria tolice seguir nosso caminho quando Deus mostra outra direção. Será que Deus, se chegasse para mim e falasse: Orivaldo, larga tudo isso aí, e vem comigo, vamos para um outro país, porque eu tenho um plano, um projeto para você, pregar lá no Arkansas, pregar em Louisiana,
pregar lá no Canadá, onde as pessoas estão se esquecendo de mim, pregar em qualquer parte do mundo, você iria, Orivaldo? Sim, Senhor, eu iria. Eu largaria tudo aqui. Tudo, né? Se o Senhor me providenciasse uma maneira de ir pregar para outras pessoas. Se o Senhor me usasse para sair para pregar para o mundo. O Senhor está me usando através do YouTube. Eu sei, o Senhor está me usando através das redes sociais. Mas se o Senhor me pedisse para fazer qualquer outra coisa, também, que pessoalmente eu fosse para pregar o Evangelho, Senhor, eu vou. Eu largo tudo para fazer a sua vontade. Para fazer o seu querer. O que o Senhor tem de projeto? Eu vou. I will go. Vamos lá, nós pulamos aqui. A gente vai voltar depois em domingo sobre a sarça ardente. O anjo do Senhor. Não vamos fazer tudo certinho. Depois a gente chega terça-feira, a gente para em terça-feira e depois nós vamos continuar quarta, quinta e sexta, tá bom? Vamos lá então. A sarça ardente, que foi a lição de domingo, né? 6. Hoje nós estamos no dia 8, tá? Terça-feira. Mas vamos ver o que foi no dia 6, domingo. Sarça ardente. Depois que Moisés fugiu para Midian, lembra que ele matou um egípcio, escondeu ele no deserto lá, tentando defender um israelita que era do povo dele. Ele era um príncipe criado na corte do faraó. Mas aí faraó descobriu, alguém contou para faraó e falou que Moisés tinha matado um egípcio e que Moisés era, com certeza, aquele cara que viria para libertar os escravos da mão do faraó. Então o faraó tentou matar Moisés. Moisés fugiu para o deserto. Ele fugiu para a Arábia, para o deserto de Midian. Lá ele viveu dos 40 anos até os 80 anos, casado com a filha de Reuel, que era sacerdote lá em Midian. Reuel, que é o Jetro, que casou com a filha dele, a Zípora. E lá ele teve 2 filhos. E enquanto ele estava vivendo lá, nesse tempo, 40 anos até os 80 anos, ele foi pastor. Ele deixou aquelas roupas egípcias, deixou aqueles costumes egípcios e agora assumiu os costumes do povo dali, da Arábia, né? Ele era um pastor de ovelhas, estava cuidando das ovelhas. E ali ele viu aquela sarça, ele viu a visão, depois de passado vários anos, já pai de 2 homens, né? Os 2 filhos dele, 2 homens já. E ele vai e ele vê a sarça ardendo no deserto, cuidando de ovelhas. Já tinham se passado vários anos depois que ele fugiu do Egito, ok? Então, depois que Moisés fugiu para Midian, ele teve uma vida relativamente fácil. Ele se casou, teve 2 filhos, acabei de dizer, né? Gerson e Eliezer, que eram os 2 filhos de Moisés. Gerson e Eliezer, segundo Êxodo capítulo 18, verso 3 e 4. E fazia parte da família de Jetro, seu sogro e sacerdote de Midian. Moisés, Jetro, né, que era o nome do sogro dele. Moisés passou 40 anos tranquilos sendo pastor. A mesma atividade de Davi, segundo Samuel 7:8. E desfrutando a presença de Deus, especialmente revelada na natureza. No entanto, Moisés não passou todo esse tempo simplesmente sentindo o aroma das flores, ou talvez dos cactos do deserto. Moisés escreveu, né? Esses anos de caminhada com o Senhor o transformaram e o prepararam para a liderança. Deus também usou Moisés naquele deserto pacato para escrever, acabei de falar, para escrever, sob inspiração divina, os 2 livros mais antigos da Bíblia. Ele escreveu, Moisés, o livro de Jó, ali no deserto, e escreveu o livro de Gênesis. Jó e Gênesis. Ao escrever esses livros, Moisés recebeu de Deus revelações essenciais sobre o grande conflito, a criação, a queda, o dilúvio, os patriarcas e, mais importante ainda, o plano da salvação. Assim, ele teve papel fundamental em transmitir à humanidade o verdadeiro conhecimento do Criador e mantenedor, e sobre o que ele faz em relação ao pecado, que causou profundos danos ao planeta. A história da salvação não faz sentido sem o fundamento crucial que, sob inspiração, Moisés comunicou, especialmente em Gênesis. Gênesis ali está
falando da história da salvação, né? Do plano da redenção. Lá na conversa que Deus teve com Adão e Eva, né? Depois do pecado. Ali fala sobre o plano da redenção, plano da salvação, né? Leia Êxodo capítulo 3, verso de 1 a 6. O Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Qual é a relevância desse fato? Então vamos ver aqui Êxodo capítulo 3. Vamos ver. Êxodo capítulo 3, de 1 a 6. Moisés apresentava o rebanho. Deixa eu usar a lupa aqui, tá difícil. Moisés apresentava o rebanho de Jetro. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, ao Monte Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Quando fala anjo do Senhor, a Bíblia quando fala o anjo do Senhor, quem que é o anjo do Senhor, gente? É Jesus Cristo, é Jesus, o Filho de Deus. Tanto é que anjo aqui é escrito com A maiúsculo, e Senhor. Então o anjo ali é Jesus. Quem que apareceu para Moisés ali na sarça ardente? O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. E então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Meu Deus. Quando o Senhor, até o 6, até o verso 6. Ele pergunta por que a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, que é o anjo do Senhor, veja, o anjo do Senhor, Deus, Jesus, tá? Issa, é o anjo do Senhor, é Deus, é Jesus, é Issa. Estou falando para os muçulmanos aqui, para os maometanos, é Issa, é Deus. Vou lá para... quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Sabe quem estava ali na sarça conversando com Moisés? É Issa, é Jesus, é o anjo do Senhor. Entendam, teólogos que ainda querem duvidar disso. Teólogos da Babilônia espiritual que vocês mesmos criaram. Tem gente que não entende, lê a Bíblia, mas quer interpretar de outra maneira. Leia a Bíblia e entenda como ela escreveu, como está escrito nela. A Bíblia mesmo se interpreta, a Bíblia mesmo mostra o que é. O que é. A Bíblia mesmo, com simplicidade, fala para você o que significa tudo ali. A Bíblia, ela é autointerpretativa, não precisa você interpretá-la, ela mesma se interpreta. É simples assim. Então a pergunta aqui é o seguinte: o Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Qual é a relevância disso? Toda a relevância, né? Vamos ver aqui a sugestão de resposta que o autor da lição dá. Então, qual a relevância disso, né? Pergunta número 2. O mesmo Deus que havia feito promessas aos patriarcas estava com o povo de Israel.
Ele falou que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele se apresentou ali. O Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. O haja de Deus. O amém de Deus, que é o Filho, que é Jesus. Que é o anjo do Senhor também, que apresentou-se ali para Moisés. Moisés viu que a sarça ardente não se consumia pelo fogo. Então percebeu que estava testemunhando o milagre e que algo espetacular e importante deveria estar acontecendo bem diante dele. Ao se aproximar, o Senhor lhe disse para tirar as sandálias dos pés, como sinal de profundo respeito, porque a presença de Deus tornava o lugar santo. Sabe o que eu penso aqui no Brasil? Que antes de nós entrarmos na igreja, todo mundo devia deixar o seu sapato lá fora, suas sandálias, seus sapatos lá fora. E nós deveríamos entrar no templo, na casa de Deus, lá dentro da nave da igreja, descalços, porque lá no templo é terra santa. E eu fico muito triste quando eu vejo crianças correndo para lá e para cá dentro da nave da igreja e os pais ficam sentadinhos lá só olhando e não fazem nada. Não importa se a criança é normal ou se a criança tem aspecto autista ou tenha qualquer outra coisa assim. Os pais deveriam ter a responsabilidade de pegar os seus filhos, botar eles no colo, ficar com eles ali. O pai ou a mãe, ou alguém designado da igreja para esse serviço. Não deixar a criança ficar correndo para lá e para cá. Tem criança que sobe lá no púlpito, onde está o púlpito, e bagunça lá no púlpito. E eu não vejo nenhuma autoridade da igreja, ninguém da igreja fazer nada. Simplesmente fica olhando esbarbacado e não tem coragem de ir lá na frente falar. Até pastores. E os pais ficam sentadinhos ali vendo a criança fazendo o auê dentro da igreja. Isso é falta de reverência. Isso é falta de compromisso com Deus. Isso é falta de vergonha na cara, porque esses pais sabem disso e não fazem nada. Isso é pecado contra Deus. Isso é falta de santidade, de comprometimento e saber que você está num lugar santo, onde Deus se manifesta, onde Deus fala conosco através da pregação, através do estudo da palavra, através das canções, dos cânticos, dos hinos. Ali é um lugar santo, é um lugar de silêncio. E eu vejo não somente crianças, mas adultos também fazendo algazarras dentro do templo de Deus. E isso para mim é insuportável. Imagina para o Espírito Santo de Deus, como é que ele olha tudo isso com tristeza. Porque lá nos Desbravadores a gente aprende a andar com reverência na casa de Deus. E o que menos se faz dentro da igreja é reverência. Tem pessoas que ficam contando piadinhas dentro da igreja. Pega o celular e fica vendo vídeos pornôs dentro da igreja. Os pais têm a responsabilidade de pegar seus filhos ou colocar eles do lado deles, no colo ali. Leva material, leva coisas para a criança colorir. Mas controle o seu filho. Ah, mas eu não controlo. Controla sim, você é pai. Quem manda na sua casa é você e não é seu filho. Você é mãe. Quem manda na sua criança é você e não é seu filho. Você não tem que deixar o seu filho fazer o que ele quer. Você tem que fazer o seu filho fazer o que você quer. Você tem autoridade sobre essa criança, seja ela autista ou não. Ensina o seu filho no caminho em que deve andar, porque quando ele for grande não se desviará dele. Se você, pai, se você, mãe, não ensina, mais tarde você vai ter que buscar o seu filho ou a sua filha na cadeia, porque você vai ter que visitar eles lá. Porque eles vão se perder quando adultos, porque não foram ensinados pelo pai e pela mãe, não tiveram o exemplo do pai e da mãe quando crianças. Isso é sério. Isso não é brincadeira.
O pai e a mãe têm a responsabilidade de segurar essas crianças do lado dele lá no banco da igreja. E não deixar a criança ficar correndo para lá e para cá, gritando. Falando até palavrões dentro da igreja. Eu já vi crianças. Ele é autista. Não é autista. Ele não tem controle. Não foi ensinado para ele com educação. Criança falando palavrões horríveis dentro da igreja. E correndo para lá e para cá e gritando. E os líderes da igreja ficam ali parados, sem subir lá na frente e falar. O pai e a mãe podem se sentir ofendidos, mas o pai e a mãe têm que entender que eles têm um compromisso com aquela criança. E um compromisso de Deus para educar a criança. Principalmente a mãe. O pai também. O pai tem que fazer o trabalho dele quando é menino. Quando é menino, o pai tem que fazer o trabalho dele de homem. Tem que mostrar que ele tem cunhão. Porque o pai que não faz o trabalho de homem, de marido em casa, não tem cunhão. Falta autoridade. Sou pai, tive uma criança, mas eu nunca deixei minha criança fazer o que as crianças de hoje estão fazendo dentro da igreja. Porque eu dava exemplo também. Minha filha nunca vai acusar e falar papai, você está fazendo algazarra dentro da igreja. Eu nunca fiz. Sem procurei ser um exemplo, tanto ele quanto a minha ex-mulher, a mãe da minha filha. Disso eu não vou ser acusado. E disso ninguém vai me acusar. Que testemunhou. Reverência. Reverência dentro da casa de Deus. Deus está presente ali. Tenham vergonha na cara. Porque se vocês não tiverem, se vocês persistirem em continuar nesse comportamento obtuso e obscuro, Deus os expulsará do seu povo. Deus os expulsará do seu povo. Então corrijam-se, pais. Corrijam-se. Moisés viu que a sarça ardente não se consumia pelo fogo. Então percebeu que estava testemunhando um milagre e que algo espetacular e importante deveria estar acontecendo diante dele. Ao aproximar, o Senhor lhe disse para tirar as sandálias dos pés, como sinal de profundo respeito, porque a presença de Deus tornava o lugar santo. O Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele havia prometido a esses patriarcas que seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Uma promessa que Moisés conhecia bem. Portanto, mesmo antes de dizê-lo, Deus já estava abrindo o caminho para que Moisés soubesse o que estava por vir e o papel crucial que deveria desempenhar. Moisés precisou de 80 anos para que Deus o considerasse pronto para a tarefa. O que isso nos ensina sobre paciência? Moisés precisou chegar a 80 anos de idade para que Deus o considerasse preparado para a tarefa de ir libertar o seu povo lá do Egito. Porque aos 40 anos de idade, Moisés ainda não estava preparado. Tanto é que ele fez aquela burrada. Ele matou um egípcio. E ele era príncipe, ele ia ser o futuro faraó. Moisés ia ser faraó. E ele poderia muito bem, como faraó, mandar o povo de Israel embora, soltar, dar liberdade para eles. Então, às vezes, nós fazemos coisas intempestivamente, fazemos coisas impensadas, sem calcular, sem planejar, entendeu? Como Moisés fez, e fazemos tudo errado. E depois queremos ser usados por Deus. Como que a gente vai ser usado por Deus se já fizemos tudo errado? Isso eu vivenciei na minha vida. Eu fiz coisas intempestivas, sem pensar. Hoje eu poderia ser um grande pastor e ajudando a igreja. Mas eu fiz algo errado. E tive que ir lá deixar o ministério. Porque eu escolhi de maneira errada. Deus tinha um plano para mim, um projeto para mim. 2 vezes eu passei no vestibular para pastor. E estava classificado entre os mais brilhantes da sala de aula. O próprio diretor da faculdade de teologia falou isso para mim. Pastor Wilson Andruait, na época. Pastor Wilson Andruait, você é um dos mais brilhantes que nós temos aqui. Tanto ele que me designou para trabalhar, para dar estudos bíblicos em Rio Grande do Sul, a terra dele, né? Gaúcho.
no terceiro ano de teologia. E eu me precipitei todo. Quer dizer, se eu tivesse seguido o projeto que Deus tinha para mim, com certeza eu teria feito grandes coisas na igreja. Porque eu não queria ser só um pastor distrital, eu queria ser lá da administrativa também. Chegasse até a conferência geral, mas eu ia mudar a estrutura dessa igreja. E eu tenho certeza que essa igreja, na minha mão, e nas mãos de Deus, do Espírito Santo, teremos pregado o evangelho rapidamente. No mundo todo. No mundo todo. Porque eu seria o pastor evangelista e levaria para o mundo todo, em todas as línguas, Jesus. Não tenham dúvidas disso. Eu teria feito isso. Mas porque eu fui imprudente. Eu fui como Moisés. E eu atrasei o plano de Deus, o projeto de Deus para a minha vida. Mas eu ainda estou vivo. E Deus está me usando aqui nas redes sociais. E eu espero que vocês entendam e espalhem esse vídeo para tudo quanto é canto do mundo. Espalhe o Conectados 7 para o mundo todo, gente. Dê o seu joinha aí. Você está assistindo esse vídeo, a lição da Escola Sabatina? A manifestação do Espírito Santo? Você está sentindo isso como eu sinto aqui agora? Por favor, espalhe, compartilha Conectados 7. Compartilha. E dê uma ajuda também. Tá vendo o QR Code que tá aqui, ó? Se você puder, qualquer ajuda, R$2, R$5, qualquer ajuda, qualquer uma, manda no QR Code do Conectados 7. Nos ajuda a evangelizar. Nos ajuda a pregar o evangelho para o mundo todo. E manda para o mundo todo. Você tem redes sociais. Você tem amigos que estão nos Estados Unidos, amigos que estão lá na Armênia, sei lá. Está lá na China, na Índia, no Azerbaijão, na Coreia do Norte, Coreia do Sul, Rússia, na África, nos países da África, Guiné-Bissau, Moçambique, em todo quanto é canto. Manda esse vídeo. Compartilha o Conectados 7. Pelo amor de Deus, nos ajuda a pregar o evangelho pelo mundo todo. Faça a sua parte, pelo amor de Deus. Você que está nos assistindo, nós estamos sendo aqui 100% sinceros. 1000% sinceros. Aqui não há mentiras. Eu estou com a palavra de Deus para salvar pessoas, para mostrar Deus para as pessoas. Não me mostrar Deus. É a palavra do Senhor que são estudadas aqui no Conectado Certo. Falando isso, hoje às 3 horas, o capítulo 3 de Daniel. Hoje, terça-feira, nós gravamos e vai ao vivo, né, o capítulo 3 do livro de Daniel. Hoje é com o Robson Antônio, tá? Mas dê o seu like e também dê a sua contribuição aqui no... Qualquer coisa que você quiser dar de valor, tá? Eu não estou pedindo um valor alto, porque você mantém o canal, você nos mantém aqui no mar. E mantém toda essa estrutura aqui. Entende? Compreende? Mas vamos continuar a lição. Essa foi a lição de domingo, tá? Agora vamos ver a lição de segunda-feira. O anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Eu já falei, né? Mas vamos lá. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Êxodo 3:2. Quem falou com ele no meio da sarça? Foi o próprio Jesus, o Senhor Jesus. Êxodo capítulo 3, verso 4. O próprio Senhor Jesus. Não precisamos nos preocupar com o fato de que o anjo do Senhor era Jesus Cristo. O termo anjo significa mensageiro. Em hebraico, malak. Dependendo do contexto, entre aspas, anjo, fecha aspas, pode ser um ser angélico, humano ou divino, Malaquias 3:1. Em vários casos do Antigo Testamento, o anjo do Senhor é uma pessoa divina. Gênesis 22:11, Gênesis 22, de 15 a 18, Gênesis 31:3, Gênesis 31:11 e 13, Juízes capítulo 2, verso 1, verso 2, Juízes capítulo 6, verso 11 a 22, Zacarias capítulo 3, verso 1 e verso 2. Então, o anjo do Senhor não apenas falava em nome do Senhor, mas era o próprio Senhor. Jesus é o mensageiro de Deus que nos transmite a palavra do Pai.
Então, Êxodo 3, versos 7 a 12. Leia, pede para ler aqui até o verso 12. Nós paramos no 6, né? Agora vamos ao verso 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Olha que missão. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha, antigamente ele achava-se preocupado, né? Preparado, né? Quando tinha 40 anos, ele se achava preparado, né? Agora com 80 anos, ele fala agora: quem sou eu? Quem sou eu? Lembra aquele homem todo preparado que matou o egípcio? Eu vou ser o libertador do povo de Israel, do meu povo. Agora ele estava todo despreparado, com 80 anos de idade, e ele disse: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus está ali falando com ele. Olha o poder de Deus ali. Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviarei, ou de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão Deus neste monte. Você vai trazer o povo neste monte. Olha que Deus está falando, Jesus estava dando essa ordem para que eles viessem para adorá-lo ali. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, que lhes direi? Porque todos os deuses egípcios tinham um nome, né? Sete, Api, não sei o quê, é o nome dos deuses egípcios, né? E agora esse Deus está se apresentando para Moisés. A cultura da cabeça de Moisés, ó. Mas qual é o seu nome, né? Ó. Ele já tinha falado que era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Mas e ele só sabia quem é esses caras. Ele escreveu sobre eles lá no livro de Gênesis, que tinha escrito ali, ali, né? Mas aí é Moisés, né? Ele, né, patetinha ali. Aquele velho patético, né? Mas vamos ver o que aconteceu. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. O nome que Deus deu para Moisés, quem era ele? Ele se apresentou: eu sou. Esse é o nome de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é o único que é, que era, que será, que sempre. Ele é o criador de tudo. Então, eu sou. Yahvé, né? Yau. Eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou Deus, é o Deus, o nome dele. Eu sou, me enviou a vocês. Meu Deus, o tudo estava ali para libertar o povo de Israel do Egito. O eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que há. O eu sou me enviou a vocês. Eu vou até o 12, né? Não, eu passei.
Era até o verso 12 e eu já fui até o verso 14. Então a pergunta aqui é o seguinte: como Deus explicou a Moisés por que queria intervir em favor dos israelitas escravizados no Egito? Como a sugestão de resposta aqui, né? Vamos lá. Resposta número 2. Deus estava atento aos sofrimentos do seu povo, ouviu o clamor dele e estava pronto para agir. Então Deus já estava falando ali que agora sim, agora é a hora, né? Agora é a hora de libertar o meu povo do Egito, né? Tinha que ter passado aqueles 40 anos de Moisés no deserto, tinha que ter passado aqueles 40 anos de Moisés no deserto, porque agora sim cumpriu, né, o tempo de libertar o povo ali, né? Deus estava com esse projeto aí e ninguém ia tirar dele não, porque quando ele falou que ia libertar o povo, ele ia libertar o povo, né? E acabou, né? Pronto. Então o sofrimento do povo de Deus no Egito é descrito de forma poética como um gemido. E Deus fala dessa forma, né? Eu ouvi o gemido do meu povo, o seu profundo clamor, né? O seu clamor por ajuda. Deus enviou o clamor dos israelitas. Deus ouviu o clamor dos israelitas e revelou preocupação por eles. O Senhor o chamou de meu povo. Êxodo 3:7. Então entenda o mundo até hoje, o povo de Israel, o povo descendente de Abraão, é o povo de Deus. E tem gente na igreja ainda que não entendeu isso. Nem mas o povo de Deus foi rejeitado. Meu Deus, Deus nunca rejeitou o seu povo, gente. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Que Deus rejeitou o povo hebreu. Não está escrito na Bíblia. E nem no espírito de profecia. Quem é que inventou isso? Foi Satanás. Tem gente que fala coisas, aí eu falo assim, aonde que está escrito na Bíblia? Me mostra o texto do espírito de profecia. A pessoa não sabe. Ela apenas joga, entendeu? Coisas que ela ouviu por aí. E quem que falou por aí? Capeta, Satanás, meu irmão, minha amiga. O povo de Deus é o povo de Israel, os descendentes de Abraão. É o povo que sofre mais perseguição em toda a história da humanidade. Só Hitler procurou destruir esse povo. Ele matou mais de 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. Durante muito tempo esse povo foi perseguido, desde a época da diáspora, desde depois do ano 70, quando o Império Romano dominava ainda o mundo. Vê a história do povo judeu. Entenda a história do povo de Deus. Vai ler sobre isso. Pega a Bíblia e pega outros livros de história. E compreenda isso. O povo de Deus é o povo hebreu, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Você é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Então você é do povo de Deus. Deus chamou aquele povo de meu povo. Então não venha, irmãozinho de igreja, me falar balela. Você não conhece nada de história. Quem quer falar é um professor de história. E de filosofia. O povo de Deus é o povo de Israel. Meu povo. Eu ouvi o gemido do meu povo no deserto. Êxodo 3, verso 7. Êxodo 3, verso 7. Ou seja, antes mesmo do Sinai e da confirmação da aliança, eles eram seu povo. E ele os faria habitar e prosperar, se obedecessem na terra de Canaã, como havia prometido a seus antepassados. Deus disse a Moisés que o estava enviando ao faraó para cumprir uma tarefa específica. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo. Ele ainda fala diversas vezes, meu povo, meu povo, meu povo. O meu povo. Os filhos de Israel. Os filhos de Israel. Então, quem falou para mim esse dia na igreja, um professor de letras, é um professor de letras, cara.
Ele fala, mas o povo de Israel foi rejeitado. Nunca foi rejeitado. Deus nunca rejeitou seu povo. Vai ler o Novo Testamento todinho. Pega Atos, pega as cartas paulinas. Ele ainda escreveu um livro lá chamado Aos Hebreus, Paulo. E aí no Apocalipse, ele usa João. O que João era? Era povo de Deus, era do povo de Deus. João também era judeu, israelense. E João revela o Apocalipse, meu irmão. E quem que revelou as profecias foi Daniel, que era da nobreza do povo de Deus. E revela Daniel Apocalipse. Aí você me fala uma asneira dessa, meu irmão, e se diz que é professor de letras, e você fala que o povo de Israel foi rejeitado. Nunca o povo de Deus foi rejeitado por Deus. As autoridades que rejeitaram a Deus, sim. Mas o povo de Deus nunca foi rejeitado por Deus. Tanto é que na diáspora, e quando eles estiveram espalhados por tudo quanto é canto da terra, desde a Idade Média até os dias modernos, esse povo foi guardado, foi protegido e se tornou o povo mais rico da terra. Prosperidade tem o povo de Deus até hoje. Então, meu irmão, estude um pouquinho mais de história e para de falar de inteligências. Seja inteligente e perceba ao seu redor o Espírito Santo atuando através desse povo no mundo todo. Até hoje, politicamente, no mundo todo. Não venha me dizer asneiras sobre o povo de Israel. O sofrimento do povo de Deus no Egito é descrito de forma poética, mas não foi. Foi um sofrimento. Eles estavam debaixo do látego. Eles estavam sendo chicoteados. Eles estavam sendo humilhados. Eles estavam pisando de lama para fazer tijolos. Aí Moisés recebe essa tarefa gigantesca. Deus estava dando ali para ele. Uma tarefa gigantesca. Diante disso, Moisés reagiu com uma pergunta. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem era ele? Deus estava escolhendo, estava ali diante dele. E ele não conseguiria ver. Um homem de 80 anos e não conseguir, e fazer uma pergunta esdrúxula, imbecil dessa, é porque ele estava meio que sem ânimo mesmo, hein? Compreendendo tudo o que iria acontecer e qual seria seu papel em tudo isso, Moisés se perguntou por que alguém como ele teria sido escolhido. Logo no início da história, nós temos uma indicação do caráter de Moisés. Ele, sua humildade, do senso de indignidade para a tarefa que ele estava sendo chamado a fazer. Ele ficou muito humilde, né? Antes ele era todo cheio de autoconfiança, né? Quando tinha 40 anos, cheio de autoconfiança. Agora ele ficou todo humilde, né? Porque a humildade e o senso de nossa própria indignidade não são essenciais para quem deseja seguir o Senhor e fazer sua vontade. Então Deus ali pegou o homem certo, porque antes ele era todo se achando, né? Agora Deus pega o quê? Um homem humilde, falando, nossa, eu não consigo fazer isso aí não dá para mim, mas e agora? Deus deu a responsabilidade para ele. Então Deus precisa de pessoas, de homens humildes. Humildade, Deus precisa de gente que fala, cara, eu não sei fazer isso aí. Então Deus agora capacita os incapacitados. Deus capacita, ele escolhe pessoas aqui, pessoas ali, aí ele capacita os escolhidos, aqueles que ele escolheu, ele capacita os escolhidos. Deus é capacitador, então quando ele chega, ele dá poder para você, se você for humilde, se você fala assim, como é que eu vou fazer isso, né? Um aprendiz, né? Aí Deus vem para te ensinar como fazer. Então você tem que se colocar como humilde mesmo. Tem que deixar a arrogância, a prepotência, ou achar que pode sozinho. Você não pode nada sozinho. Quem pode tudo por você é Deus. Agora chega a lição de hoje, terça-feira, tá? O nome do Senhor. E aí sim, o que eu já tinha adiantado, né? Do verso 13 a 22. Vamos lá, o nome do Senhor. Como ele diz aqui, no verso 13. Vamos ao verso 13. Aqui, eis que... Está aqui. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, lhes disser,
o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. É o nome dele. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá, né? Eu, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu sou. Esse é o nome de Deus eternamente. E será sempre lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciões de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão que você vai dizer, e você irá com os anciões de Israel ao rei do Egito. Ele dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. E assim vocês despojarão os egípcios. Que história linda. A pergunta é a seguinte, por que Moisés desejava conhecer o nome de Deus e qual é a importância desse nome? Bom, vamos dialogar sobre esse assunto aqui. Tem sugestão de resposta, mas veja bem, Deus tem um nome, né? E esse nome será lembrado para sempre. O nome dele é Eu Sou, tá? Acabou. Ele é o único que é. Ele é o único que é. Simples assim. Deus se apresentou a Moisés como Yahweh, que significa eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. O Senhor usou esse mesmo verbo ao dizer a Moisés, eu estarei com você, Êxodo 3:12. Essas palavras significam que Deus é eterno. Ele é o Deus transcendente que habita no alto e santo lugar. Yahweh. Habita no alto e santo lugar. E também o Deus imanente que habita com o contrito e abatido do espírito. Isaías 57:15. O nome próprio de Deus, Yahweh, ou Yahvé, ou Yahweh, geralmente traduzido na Bíblia como Senhor, era conhecido desde o início pelos israelitas, mesmo que não entendessem seu significado mais profundo. Moisés também conhecia o nome de Yahvé, mas, como outras pessoas, não sabia o que ele significa. Por isso perguntou, qual é o nome dele? Êxodo 3:13.
Êxodo 6:3 ajuda a entender essa questão. Deus disse, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Isso não significa que os patriarcas não conhecessem o nome Yahweh, ou Yahvé, ou Yahweh. Gênesis 2, 4, 9, Gênesis 4, verso 1, Gênesis 4, 26, Gênesis capítulo 7, verso 5, Gênesis capítulo 5, versos 6 a 8. Eles não conheciam o significado mais profundo desse nome. O nome Yahweh, ou Yahvé, aponta para o fato de que ele é um Deus pessoal de seu povo, o Deus da aliança, um Deus próximo e íntimo que se envolve nas questões humanas. O título Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17:1, indica que ele age milagrosamente usando o seu poder infinito. Já o nome Yahvé, ou Yahweh, ou Yahweh, mostra que ele é um Deus que revela seu poder por meio de seu amor e cuidado. Ele também é chamado de Elohim, traduzido como Deus, indicando o Deus poderoso, forte e transcendente, o Deus de toda a humanidade, o governante do universo e o criador de todas as coisas. Yahweh, Yahvé e Elohim são nomes diferentes que revelam diferentes aspectos de seu relacionamento com os seres humanos. Conhecer ou invocar o nome do Senhor não é um mero ritual místico. Proclamar seu nome significa ensinar a verdade sobre Deus e a salvação que ele oferece aos que vão a ele com fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, agradeço-te, Senhor, pelo privilégio de estar estudando a tua palavra, pelo privilégio de estar te conhecendo mais uma vez. Continua comigo, Senhor, perdoa os meus pecados. Ajuda-me, Senhor, a ser cada vez mais filho teu. Ensina-me, Senhor, as suas palavras e ajude e ensina para que eu possa ensinar aos outros as suas palavras, Senhor. Dá-me porção dobrada do teu Santo Espírito em meu coração, como deste a Elias, como deste a Moisés, como deste aos outros grandes do passado, Senhor. Usa-me agora e sempre, como usaste a Isaías, a Jeremias, como usaste seus profetas, como usaste a João, como usaste a Pedro, como usaste os grandes homens, Paulo do passado. Me dá conhecimento para a salvação, para levar outras pessoas aos teus pés, de todos os cantos da terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, busca a proximidade e a intimidade com todos que se entregam a Ele. Então, se entregue a Deus. Tenha essa experiência. Amanhã a gente continua a lição da Escola Sabatina. A gente vai estudar quarta-feira, 4 desculpas de Moisés, né, que ele deu a Deus, sobre a circuncisão, né? E aí, sexta-feira a gente encerra essa segunda lição desse trimestre, tá bem? Vamos dividir então o estudo da lição em duas, porque são muitas coisas, né? O estudo da lição dessa semana, tá bom? Então, próximo Conectados, a gente prossegue aqui no estudo da Palavra de Deus. Tchau, tchau. E não se esqueça, amigo, de tudo que você tem ouvido, a suma teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus vai trazer a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. E não se esqueça, hein? Hoje, 3 horas da tarde, na Cuiabana FM, 106.5, o programa Conectado 7 News, e lá nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro de Daniel. Tchau, tchau.